Olá, energúmenos! Tudo bem por aí? Olhe só, hoje vamos falar sobre uma classe gramatical muito importante na produção de texto. Juntamente com o pronome relativo, essa classe gramatical, ela faz a coesão textual. Ela é responsável por grande parte da coesão textual. Exatamente, energúmeno. Coesão textual, terror de muitos alunos, não é verdade? Então, nós vamos falar hoje sobre as conjunções. Exatamente. Esse elementozinho, esse conectivo tão importante dentro da produção de texto. Ok? Então vamos começar pela definição. Conjunção é a classe gramatical invariável, que liga as orações subordinadas ou coordenadas às orações principais. Exatamente, ou seja, de uma maneira mais simples falando, classe gramatical invariável que liga as orações. Classe gramatical invariável que liga as orações. Sejam essas orações coordenadas, sejam essas orações subordinadas. Perfeito? Então nós temos aí as conjunções como esse importante conectivo na ligação, ou seja, na coesão textual. Se você tem problema de coesão textual na produção de texto, muito cuidado, você está tendo problema com os conectivos. E um desses conectivos é a conjunção. Perfeito? Então, muito cuidado com as conjunções. Bom, as conjunções, elas se dividem em dois grandes grupos. São as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas. Comecemos pelas conjunções coordenativas. Lembrando que coordenação é uma independência sintática entre uma oração e outra. Perfeito? É uma independência sintática entre uma oração e outra. As conjunções coordenativas são 5 tipos. Nós temos as conjunções aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Repetindo: aditivas, alternativas, adversativas, explicativas e conclusivas. Perfeito? Então nós vamos começar com as conjunções aditivas. Obviamente, a adição, né? Da ideia de adição, de soma. E olha só, muito importante, se dá a ideia de adição, eu não posso interromper de forma nenhuma essa conjunção com as orações que ela está ligando. Ok? Então não pode haver qualquer tipo de interrupção. E quando eu falo nessa interrupção, eu estou falando na vírgula. Na vírgula. Porque vírgula não é pausa para respirar. Vírgula é uma interrupção sintática do texto, ou dos elementos que compõem o texto. Perfeito? Então, muito cuidado com isso. As conjunções aditivas não podem ser separadas por vírgula de forma nenhuma. Ok? Então, nós vamos ter aí como conjunções aditivas o e, o nem. Cuidado com o nem. O nem quer dizer e mais não. E mais não. Então, você não pode falar e nem fez isso, e nem fez aquilo. Nem fez isso, nem fez aquilo. Se você disser e nem, é e não. E não. Então, cuidado. Não torne isso uma gagueira, não é verdade? Porque e não. Cuidado. Nem fez isso, nem aquilo. Ok? É uma conjunção aditiva. Mas também, não só, como também. Aí já são locuções conjuntivas aditivas, né?
Ou seja, locução é quando eu tenho mais de uma palavra dando sentido de uma somente. Então, aí nós temos tanto conjunções como locuções conjuntivas aditivas para dar essa ideia, gerar essa ideia de adição. Perfeito? Além das aditivas, nós temos as adversativas. Adversativas, oposição de ideias. Adversativas, oposição de ideias. E aí nós temos inúmeras conjunções adversativas, que são mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, e uma especial que é o vírgula e. Eu costumo dizer que alunos com um grau de refinamento na escrita, quanto maior o estudo, maior o grau de refinamento na escrita, você deixa de utilizar essas conjunções de senso comum, mas, porém, né? E começa a utilizar conjunções menos usuais, só que com o mesmo efeito. Não que rebusquem o texto, muito pelo contrário, mas que dão ao examinador ou ao leitor o entendimento de que você tem o conhecimento do que está fazendo, tem o conhecimento da língua. Ok? Da gramática normativa. Quando eu troco um mas, por exemplo, um mas pelo vírgula e, já demonstra esse certo conhecimento. Estudou, vírgula e, não passou no vestibular. Ok? O leigo vai entender que estudou e não passou no vestibular. Esse é o entendimento do leigo. Agora, quem realmente conhece da língua portuguesa vai entender que é uma situação de oposição de ideias. Então, vai entender que esse vírgula e é uma adversidade, ou seja, uma conjunção adversativa que mantém a coerência de oposição de ideias. Perfeito? Então, aí nós temos as adversativas. As alternativas geram uma exclusão. Conjunção alternativa gera uma exclusão de uma ideia, mesmo. Por exemplo, ele trabalha, ou você sai do telefone ou eu vendo o aparelho. Ou você sai do telefone ou eu vendo o aparelho. Nesse caso específico, eu tenho duas opções e vou ter que excluir uma. Qual delas? Vou sair do aparelho ou a venda do telefone, né? A venda do aparelho de telefone. Então, nesse caso específico aí, toda conjunção alternativa gera essa ideia de exclusão. Exclusão. Perfeito? Perfeito. Agora nós temos as explicativas. As conjunções explicativas geram a ideia de explicação. Óbvio. Nós temos aí o porquê, o porquanto, o que, o pois. Várias conjunções de nível explicativas. Perfeito? E para terminar, as conclusivas. Nós temos aí as conjunções conclusivas, logo, por isso, pois, principalmente o pois anteposto ao verbo, aliás, posposto ao verbo, porque anteposto ao verbo ela é explicativa. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos vocês e até a próxima!